Você não precisa mudar sua vida inteira. E talvez esse seja o maior alívio que você poderia ouvir hoje. Porque no fundo, quando alguém diz que você precisa mudar tudo, isso soa pesado demais, distante demais, impossível demais. Mas a verdade é outra, e ela é simples, quase desconfortável de tão simples. Você não precisa mudar sua vida. Você só precisa mudar a forma como começa o seu dia. Pense nisso por um instante. Antes de qualquer decisão importante que você tomou, antes de qualquer fase difícil que você atravessou, antes de qualquer conquista ou fracasso que marcou sua história, houve uma manhã, houve um despertar, houve um primeiro pensamento, houve um primeiro gesto. E é exatamente aí que tudo começa a se decidir silenciosamente todos os dias. Quando você acorda, o mundo ainda não te pediu nada. As cobranças ainda não chegaram. As expectativas dos outros ainda estão em silêncio. Esse é o único momento do dia em que você tem uma chance real de escolher quem você vai ser antes que a vida escolha por você. O problema é que a maioria das pessoas desperdiça esse momento sem perceber. Elas acordam no modo automático, pegam o celular, absorvem problemas que nem são delas, revivem preocupações antigas, antecipam fracassos que ainda não aconteceram. E quando se dão conta, o dia já começou, mas elas não começaram junto. Existe uma diferença brutal entre acordar e despertar. Acordar é abrir os olhos, despertar é assumir o controle. E quase ninguém faz isso. Não porque não quer, mas porque nunca foi ensinado a entender o peso real das manhãs. A forma como você desperta molda seu estado mental. Seu estado mental molda suas decisões. Suas decisões moldam seus hábitos. Seus hábitos moldam sua identidade. E sua identidade, com o tempo, molda o seu destino. Não é exagero. É um processo invisível, diário e cumulativo. Talvez você esteja pensando que sua vida precisa de uma mudança grande. Um novo trabalho, mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, mais motivação. Mas observe com honestidade. Quantas vezes você tentou mudar algo grande sem antes organizar o pequeno? Quantas vezes você prometeu que, a partir de segunda, tudo muda, mas manteve exatamente a mesma rotina ao acordar? O mesmo atraso, a mesma pressa, o mesmo cansaço, o mesmo diálogo interno dizendo que você não é uma pessoa matinal, que não adianta tentar, que amanhã você resolve. E assim os dias passam, um após o outro, todos parecidos demais para gerar qualquer transformação real. Os antigos entendiam algo que nós esquecemos. Eles sabiam que cada manhã é uma vida em miniatura, uma chance de começar de novo. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, escrevia para si mesmo, lembrando que, ao acordar, deveria agir de acordo com a natureza daquilo que ele foi criado para ser. Não era sobre conforto, era sobre dever, sobre propósito, sobre dignidade. Ele entendia que sair da cama não era apenas levantar o corpo, mas alinhar a mente com aquilo que realmente importava. E a pergunta que fica para você é simples, mas profunda. Quando você acorda, você se levanta para quê? Muitas pessoas não acordam para um propósito. Elas acordam para fugir. Fogem do silêncio. Fogem do desconforto. Fogem das próprias perguntas. E é por isso que preenchem os primeiros minutos do dia com distrações. Porque se elas pararem, se ficarem em silêncio, se respirarem fundo, talvez tenham que encarar a verdade que vem adiando há anos. A verdade de que estão vivendo abaixo do próprio potencial. A verdade de que se acomodaram. A verdade de que aceitaram menos do que poderiam ter sido. E isso dói. Então é mais fácil rolar a tela, apertar a soneca, correr para não pensar. Mas aqui está o ponto crucial. Você não transforma sua vida mudando tudo de uma vez. Você transforma sua vida mudando o primeiro ato repetido do dia. A maneira como você desperta comunica algo poderoso para sua mente. Comunica se você está no controle ou se está apenas reagindo. Comunica se você se respeita ou se abandona logo nos primeiros minutos. Comunica se você age por escolha ou por inércia. E a mente aprende rápido. Ela entende padrões. Se todos os dias você começa se negligenciando, ela aprende que isso é quem você é. Se todos os dias você começa com intenção,
Ela aprende que você é alguém que cumpre o que decide. Não é sobre acordar cedo apenas por acordar cedo. É sobre acordar consciente. É sobre criar uma transição clara entre o sono e a vida. É sobre não permitir que o mundo invada sua mente antes que você tenha a chance de organizar por lá. Pessoas que transformam suas vidas não têm manhãs perfeitas. Elas têm manhãs intencionais. Elas sabem que se vencerem a primeira batalha do dia, as outras ficam menores. Elas sabem que disciplina não nasce em grandes decisões, mas em pequenos compromissos cumpridos quando ninguém está olhando. Talvez você esteja esperando motivação, mas motivação não vem antes da ação. Ela vem depois. Primeiro você age, mesmo sem vontade. Depois, a mente se ajusta. Depois, a identidade muda. E só então a motivação aparece como consequência. É por isso que tentar sentir vontade de mudar quase nunca funciona. O que funciona é decidir, mesmo cansado, mesmo sem inspiração, mesmo duvidando. Porque cada manhã em que você faz o que precisa ser feito, você envia um recado silencioso para si mesmo. Eu posso confiar em mim. E é aqui que acontece a virada que poucos percebem. Quando você muda suas manhãs, você não muda apenas o começo do dia. Você muda o seu padrão de autorrespeito. Você muda a forma como lida com o desconforto. Você muda sua tolerância à mediocridade. Aos poucos, coisas que antes pareciam normais começam a incomodar. Atrasos deixam de ser aceitáveis. Desculpas soam vazias. Promessas não cumpridas pesam mais. E sem perceber, você começa a se tornar alguém diferente. Não porque decidiu mudar quem você é, mas porque passou a agir de forma diferente quando o dia começa. A maioria das pessoas subestima o poder desse efeito acumulado. Elas querem resultados rápidos, visíveis, grandiosos. Mas a verdadeira mudança é silenciosa. Ela acontece quando ninguém está aplaudindo. Quando não há postagem. Quando não há reconhecimento. Ela acontece às 6 da manhã, ou às 5, ou no horário que seja, desde que exista intenção, desde que exista presença, desde que exista um acordo interno que você não quebra facilmente. E quanto mais vezes você honra esse acordo, mais difícil se torna voltar a ser a versão antiga de si mesmo. Existe uma pergunta que pode mudar tudo. Se a forma como você começa o dia fosse a única coisa que alguém observasse sobre você, o que essa pessoa concluiria sobre quem você é e para onde está indo? Porque suas manhãs contam uma história. Elas revelam seus valores reais, não os que você diz ter, mas os que você pratica. Revelam se você vive no piloto automático ou se vive de forma deliberada. Revelam se você está construindo algo ou apenas reagindo ao que aparece. No final das contas, você não precisa de uma nova vida. Você precisa de uma nova postura diante do início do dia. Precisa entender que cada manhã é um voto silencioso na pessoa que você está se tornando. E votos repetidos se transformam em identidade. Identidade se transforma em destino. Não de uma vez, não de forma dramática, mas de forma inevitável. E talvez o maior erro seja achar que ainda há muito tempo. A verdade é que as manhãs passam rápido. E um dia você vai acordar e perceber que a vida que você tem hoje foi construída exatamente pelas manhãs que você escolheu ter. Agora eu quero saber de você. Seja honesto. A forma como você acorda hoje está te levando para mais perto ou mais longe da vida que você diz querer? Escreva isso nos comentários. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o like, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque aqui a gente fala sobre disciplina, propósito e transformação real sem frases vazias. E lembre-se, você não precisa mudar sua vida inteira. Amanhã, quando o dia começar, mude apenas a sua manhã.